Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração um pouco mais a fundo. Na termodinâmica. Aquela ciência fascinante que, bom, lida com energia, calor, trabalho, né? E como essas coisas se transformam. A base aqui são umas notas de aula de universidade. Então, a missão é pegar as ideias-chave disso. A termodinâmica surgiu lá no século XIX, né? Com as máquinas a vapor. Daí o nome, poder do calor. Mas hoje, nossa, ela explica desde química até fenômeno cósmico. Vamos tentar descompactar isso. Para a gente começar, tem que definir o que estamos olhando, o tal do sistema. É o pedaço do universo que a gente isola para estudar. E o resto é a vizinhança. O interessante da termodinâmica clássica é que ela descreve o estado geral desse sistema, tipo pressão, volume, temperatura, com poucas variáveis, mesmo que lá dentro tenham, sei lá, zilhões de partículas se mexendo. E tem variáveis extensivas, tipo volume, que depende do tamanho. Isso, e as intensivas, como pressão e temperatura, que não dependem. Exato. E um conceito central aí dentro é a energia interna, que a gente chama de U. O mais importante sobre ela é que U é uma função de estado. Função de estado. Quer dizer que só importa como o sistema está agora, né? Não como ele chegou ali. Perfeito. É como pensar na altitude. Só interessa o ponto onde se está no mapa, não o caminho feito para chegar lá. E isso conecta direto com a primeira lei da termodinâmica. Que é basicamente a lei da conservação de energia, certo? Precisamente. A primeira lei afirma que a mudança na energia interna, o ΔU, é igual ao calor Q que entra no sistema, mais o trabalho W feito sobre o sistema. A equação é ΔU igual a Q plus W. Simples, né? Mas atenção aqui. Uhum. O calor Q e o trabalho W, esses dois, não são funções de estado. Eles dependem totalmente do processo, do caminho mesmo entre o estado inicial e o final. Entendi. Então, a energia interna, U, só liga para o começo e para o fim. Já o calor e o trabalho dependem da viagem entre eles. Faz sentido. Mas você mencionou a primeira lei. Só que antes dela teve a lei zero, né? Por que ela é importante se parece meio óbvia? Ótima pergunta. A lei zero define o que é equilíbrio térmico. Ela diz assim: se um corpo A está em equilíbrio térmico com C e um corpo B também está em equilíbrio com C... Então, A e B estão em equilíbrio um com o outro. Exato. Pode parecer trivial, mas não é uma consequência lógica obrigatória, sabe? É uma constatação que valida o uso de termômetros. Sem ela, a ideia de medir temperatura de forma consistente seria complicada. Entendi. Ela dá a base para a medição. Bom, muito da termodinâmica começou com gases, né? E tem o famoso gás ideal. O que ele tem de ideal? O gás ideal é um modelo, uma simplificação muito útil. Nele, a gente imagina que as partículas não ocupam espaço, não têm volume próprio e que elas não interagem umas com as outras. A grande vantagem é que a equação de estado dele é simples, PV igual a nRT. E mais importante, a energia interna U desse gás depende só da temperatura. Isso ajuda muito a entender os conceitos básicos. Mas no mundo real, bom, não temos gases ideais, né? Como os gases de verdade se comportam? Aí a coisa fica mais rica e mais complexa também. Moléculas reais têm volume sim, e elas interagem. Isso faz com que o comportamento desvie do ideal, principalmente se a pressão for alta ou a temperatura baixa. Um exemplo claro é que gases reais podem condensar, virar líquido, se estiverem abaixo de uma certa temperatura crítica. O gás ideal nunca faria isso. E isso aparece naqueles diagramas de pressão versus volume, certo? Aquelas curvas que mostram a coexistência de líquido e gás. Exatamente. Ali fica visível essa região onde as fases coexistem. Para descrever isso, precisamos de equações mais elaboradas, tipo a equação de Van der Waals, que tenta levar em conta o volume das moléculas e as interações. E além dos diagramas PV, tem os de pressão versus temperatura, os PT. Os diagramas de fase. O que eles mostram? Os diagramas PT mapeiam as fronteiras entre sólido, líquido e gás. Eles mostram em que condições de pressão e temperatura cada fase é estável, e neles tem um ponto super especial,
O ponto triplo. Esse mesmo. É uma combinação única de P e T, onde as três fases sólido, líquido e gasoso coexistem em equilíbrio perfeito. É um ponto de referência. A água, por exemplo, tem um diagrama PT bem particular, que explica várias das suas propriedades estranhas. Falamos da primeira lei, conservação de energia, e da lei zero, equilíbrio. Mas por que as coisas acontecem numa direção e não na outra? Por que meu café esfria sozinho na mesa? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta vem com a segunda lei da termodinâmica e um conceito-chave: a entropia. S. De um jeito bem simplificado, a entropia mede o grau de dispersão da energia ou o número de formas microscópicas de organizar um sistema macroscópico. E a segunda lei diz que, em qualquer processo que acontece espontaneamente num sistema isolado, um processo irreversível, a entropia total sempre aumenta. Ou, no caso limite de um processo reversível, ela fica constante. Nunca diminui. Ah, então é a entropia que dá a seta do tempo para as coisas, que diz por que o gás expande, mas não volta sozinho para o canto. Justamente! Os processos reais do nosso mundo são irreversíveis. Eles caminham numa direção que aumenta a entropia total do universo. A expansão livre de um gás num vácuo é um exemplo clássico. O gás se espalha, a energia fica mais dispersa, a entropia aumenta. E ele não volta sozinho. Para a gente ver o efeito da irreversibilidade, dá para comparar processos adiabáticos, aqueles sem troca de calor, um reversível, feito bem devagar, quase parado, levam um estado final diferente e realizam um trabalho diferente de um processo irreversível, feito de forma brusca. A irreversibilidade sempre gera mais entropia. Certo. Então, para resumir, a termodinâmica dá as regras do jogo da energia. Como ela se conserva, primeira lei, como se move, calor, trabalho, o que define o equilíbrio, lei zero, as fases da matéria, e a segunda lei, com a entropia, explica por que as coisas acontecem numa certa direção, a tal da irreversibilidade do mundo real. Perfeito. Isso nos deixa com uma ideia final para pensar, né? A primeira lei diz a energia total não muda, se conserva. Mas a segunda lei adiciona uma camada. A qualidade dessa energia, a capacidade dela de realizar trabalho útil, essa sim diminui a cada processo real. A energia vai ficando mais espalhada, mais desorganizada. Esse aumento constante da entropia no universo é uma das ideias mais poderosas da ciência. E talvez um pouco melancólica também, né? Sugere um futuro de desordem crescente para o cosmos.